Talvez você deva conversar com alguém. 10. O futuro é também o presente. Hoje cheguei antes do meu horário, então me sento na sala de espera de Wendell e dou uma olhada ao meu redor. Percebo que sua sala de espera é tão incomum quanto seu consultório. Em vez do mobiliário de aspecto profissional e os objetos de arte costumeiros, um pôster emoldurado de uma pintura abstrata, talvez uma máscara africana. A estética aqui são coisas herdadas da avó. Existe até um cheiro de mofo para acompanhar. Em um canto há 2 cadeiras usadas de sala de jantar, de encosto alto, com um antiquado tecido de brocado dourado, padrão cachemira. Um tapete fora de moda igualmente usado, sobre o carpete bege que vai de um canto ao outro, e um aparador coberto por uma toalha de renda manchada, tendo em cima toalhinhas de crochê, e um vaso de flores artificiais. No chão entre as cadeiras há um aparelho de ruído branco, e em frente a elas, em vez de uma mesinha de centro, acha-se o que provavelmente costumava ser uma mesa de canto de uma sala de visitas, agora com marcas e lascada, e coberta por uma confusão de revistas. Um biombo dobrável de papel protege essa área de espera do corredor que leva à sala de Wendell, de modo a conferir aos pacientes certa privacidade, mas ainda pode-se ver claramente pelas aberturas articuladas. Sei que não estou aqui pela decoração, mas me pego imaginando, será que alguém com tanto mau gosto pode me ajudar? Será isso um reflexo da sua avaliação? Uma conhecida me contou que ficava profundamente distraída com as pinturas tortas penduradas na sala da sua terapeuta, porque ela simplesmente não endireitava aquelas malditas coisas. Por cerca de 5 minutos, dou uma olhada nas capas das revistas Time Parents, Vanity Fair, e então a porta da sala de terapia abre-se, e sai uma mulher. Ela passa zunindo por detrás do biombo, mas na fração de segundo em que a vejo, sei que é bonita, está bem vestida e chorosa. Então, Wendell aparece na sala de espera. Me dê só 1 minuto, ele diz, e dirige-se para o corredor, provavelmente para usar o banheiro. Enquanto espero, pergunto-me qual seria o motivo do choro da mulher bonita. Quando Wendell volta, faz um gesto para que eu entre em sua sala. Agora não há hesitação à porta. Vou direto para a posição A, junto à janela. Ele na posição C, ao lado da mesa, e vou direto ao assunto. Blá 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 blá, começo. E veja se dá para acreditar nisso. O namorado disse blá 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 blá, então eu disse bom, blá blá blá, ponto. Ou pelo menos tenho certeza de que foi assim que soou para Wendell. Isso prossegue por um tempo. Trouxe páginas de anotações para essa sessão numeradas, comentadas em ordem cronológica, exatamente como organizava as entrevistas que fazia como jornalista, antes de me tornar terapeuta. Confesso ao Wendell que cedi e telefonei para o namorado, e que ele deixou cair na caixa postal. Humilhada, tive que esperar o dia todo para ele me ligar de volta, sabendo o tempo todo que a última coisa que alguém quer é conversar com a pessoa com quem acabou de romper, mas que ainda quer continuar a relação. Provavelmente você vai perguntar o que eu queria que acontecesse ao ligar para ele, digo, antecipando sua próxima pergunta. Wendell ergue a sobrancelha direita, só essa, noto, e me pergunto como ele consegue fazer isso. Mas antes que ele possa responder, sigo em frente. Explico que, em primeiro lugar, queria que o namorado me dissesse que sentia minha falta e que tudo aquilo era um grande erro. Mas salvo essa improvável possibilidade acrescentada para que Wendell saiba que tenho lucidez, ainda que tivesse acreditado que o namorado fosse me dizer que reconsideraria. Queria entender como tínhamos chegado a esse ponto. Se ao menos eu pudesse ter minhas perguntas respondidas, pararia de ficar exaustivamente analisando o rompimento, num ciclo infinito de confusão. Digo ao Wendell que foi por isso que submeti o namorado a várias horas de interrogatório, quero dizer, conversa, nas quais procurei elucidar o mistério de que porra levou ao nosso súbito rompimento. E então ele disse, conviver com uma criança limita e distrai. Ponto. Continuo lendo citações literais. Nunca haveria tempo suficiente com você. E percebi que mesmo que seja um garoto incrível, nunca vou querer viver com qualquer criança que não seja minha.
Então eu disse: por que você escondeu tudo isso de mim? E ele disse: porque eu precisava entender antes de dizer qualquer coisa. E então eu disse: mas você não acha que deveríamos ter discutido isso? E ele disse: o que há para discutir? É binário. Ou eu poderia viver com uma criança ou não, e só eu poderia decidir isso. E justamente quando meu cérebro estava prestes a explodir, ele disse: eu te amo de verdade, mas o amor não vence tudo. É binário. Digo ao Wendell sacudindo meus papéis no ar. Eu tinha posto um asterisco ao lado dessa palavra, nas minhas notas. Binário. Se é tão binário, por que entrar nessa situação binária para começo de conversa? Estou insuportável, e sei disso, mas não consigo parar. Nas semanas seguintes, vou ao consultório de Wendell e relato os detalhes da minha conversa circular com o namorado. Confesso que há muitos outros. Enquanto Wendell tenta interpor algo útil, que não tem certeza de como isso esteja me ajudando, que está parecendo masoquismo. Que fico contando a mesma história, esperando um resultado diferente. Ele diz que quero que o namorado se explique para mim, e que ele está se explicando para mim, mas que continuo insistindo, porque a explicação que ele me dá não é a que quero ouvir. Wendell diz que se andei fazendo tantas anotações durante nossas conversas telefônicas, provavelmente não consegui escutar o namorado. E se meu objetivo é estar aberta para entender o ponto de vista dele, isso fica difícil quando estou tentando provar um ponto, e não ter uma interação a sério. E acrescenta: estou fazendo a mesma coisa com ele em nossas sessões. Concordo, depois volto imediatamente a me queixar do namorado. Em uma sessão explico nos mínimos detalhes as providências para devolver ao namorado seus pertences. Em outra pergunto repetidamente: estou louca ou é ele? Wendell diz que nenhum de nós dois é louco, o que me enfurece. Outra consiste em uma análise de que tipo de pessoa diz: quero me casar com você, só que não com uma criança. Para essa sessão, criei um infográfico sobre desigualdade de gêneros. Um homem pode dizer: não quero ter que olhar para os legos, e nunca vou amar uma criança que não seja minha e se safar com isso. Uma mulher que dissesse isso seria crucificada. Também incremento nossas sessões com relatórios do que descobri na minha espionagem diária pelo Google, as mulheres com quem o namorado deve estar saindo, baseada em histórias elaboradas a partir de curtidas nas redes sociais, como sua vida está incrível sem mim, baseada em seus tweets sobre sua viagem a trabalho, como ele nem ao menos está triste com o rompimento, porque ele fotografa saladas em restaurantes. Como é que ele consegue comer? Estou convencida de que o namorado passou rapidamente para sua vida após eu completamente incólume. Trata-se de uma constante que reconheço de casais que atendo em fase de divórcio, em que uma pessoa pena enormemente, enquanto a outra parece ótima, até feliz, em estar tocando a vida. Digo ao Wendell que, como esses pacientes, quero que fique algum sinal da cicatrização. No fim, o que quero saber é que fiz diferença. Fiz diferença? Pergunto repetidas vezes. Continuo assim, deixando correr solto, até que finalmente Wendell me dá um chute. Certa manhã, enquanto tagarelo sobre o namorado, Wendell escorrega para a ponta do sofá, levanta-se, vem até mim e com sua perna bem comprida, chuta de leve o meu pé. Sorrindo, volta para o seu lugar. Ai! Digo como reflexo, ainda que não tivesse doído. Estou perplexa. O que foi isso? Bom, você parece estar gostando de sofrer, então achei que te ajudaria nisso. O quê? Existe uma diferença entre dor e sofrimento, Wendell diz. Você vai ter que sentir dor. Todo mundo sente dor de vez em quando, mas não é preciso sofrer tanto. Você não está escolhendo a dor, está escolhendo o sofrimento. Ele segue explicando que toda essa minha insistência, toda essa ruminação e especulação infindáveis sobre a vida do namorado estão se somando à dor e levando-me a sofrer. Então sugere: se estou me agarrando com tanta sofreguidão ao sofrimento, devo estar obtendo alguma coisa disso. Isso deve estar me servindo a algum propósito. Está? Penso porque eu poderia estar espionando obsessivamente o namorado pelo Google apesar de saber o quanto isso me faz mal. Seria uma maneira de continuar ligada a ele e à sua rotina diária,
ainda que seja apenas um caminho de mão única? Talvez. Seria uma maneira de me entorpecer para não ter que pensar na realidade do que aconteceu? É possível. Seria uma maneira de evitar aquilo em que eu deveria prestar atenção na minha vida, mas não quero? Antes, Wendell havia observado que eu mantivera a distância do namorado, ignorando pistas que teriam tornado sua revelação menos chocante, porque, se tivesse perguntado sobre elas, ele poderia ter dito algo que eu não queria escutar. Eu dizia a mim mesma que não significava nada ele parecer irritado com as crianças em espaços públicos, que ele ficasse feliz em fazer compras para nós, em vez de comparecer aos jogos de basquete do meu filho, ele ter dito que ter filhos era mais importante para sua ex-esposa do que para ele, quando eles estavam tendo problemas de fertilidade, e preferir que seu irmão e a cunhada ficassem em um hotel quando vinham de visita, porque o namorado não queria a confusão de seus 3 filhos em sua casa. E, no entanto, nem ele nem eu havíamos discutido diretamente nossos sentimentos em relação a crianças. Eu deduzia, ele é pai, portanto gosta de crianças. Wendell e eu conversamos sobre o fato de eu ignorar certas partes da história do namorado, comentários e linguagem corporal, para silenciar o alarme que poderia ter disparado se eu tivesse prestado atenção. E agora, Wendell especula se também venho mantendo distância dele, obcecada com as minhas notas, e me sentando longe dele, para me proteger aqui também. Olho para a configuração em formato de L do sofá. A maioria das pessoas não se senta aqui? Pergunto do meu lugar sob a janela. Tenho certeza de que ninguém divide um sofá com ele, o que elimina a posição D. Quanto à posição B diagonal a ele, quem se sentaria tão perto do terapeuta? Repito, ninguém. Algumas sim. Jura? Onde? Em qualquer lugar por aqui. Wendell abrange com um gesto o lugar onde estou sentada até a posição B. Repentinamente a distância entre nós parece vasta, mas ainda não acredito que as pessoas se sentem tão perto de Wendell. Então, alguém entra na sua sala pela primeira vez, dá uma olhada no espaço, e depois se larga logo aí, ainda que você vai estar sentado a apenas centímetros de distância? Wendell responde simplesmente. Penso na caixa de lenços de papel que ele me jogou, e como ele a mantinha na mesa ao lado da posição B porque me ocorre agora, a maioria das pessoas deve se sentar ali. Digo. Devo mudar de lugar? Wendell dá de ombros. A escolha é sua. Levanto-me e me sento perpendicular a ele. Tenho que endireitar as pernas para que elas não toquem nas dele. Noto um pouco de grisalho nas raízes do seu cabelo escuro, a aliança no dedo. Lembro-me de ter pedido a Caroline que me indicasse, ou indicasse a meu amigo um terapeuta casado, mas agora que estou aqui, percebo que isso não tem de fato importância. Ele não tomou meu partido, nem declarou o namorado um sociopata. Ajeito as almofadas e procuro ficar confortável. A sensação é estranha. Olho para as minhas anotações, mas não tenho interesse em lê-las neste momento. Sinto-me exposta, e me vem uma vontade de fugir. Não posso me sentar aqui, digo. Wendell pergunta por quê, e digo a ele que não sei. Não saber é um bom ponto de partida, ele diz, e isso me parece uma revelação. Passo tempo demais tentando resolver coisas, buscando a resposta, mas tudo bem não saber. Ficamos os dois quietos por um tempo, então me levanto e me afasto, mais ou menos a meio caminho entre as posições A e B consigo voltar a respirar. Penso na citação de Flannery O'Connor. A verdade não muda segundo nossa capacidade de suportá-la. Do que estou me protegendo? O que não quero que Wendell veja? O tempo todo, andei dizendo a ele que não desejo o mal para o namorado. Como querer que sua próxima namorada o traia? Só queria nossa relação de volta. Disse com a cara limpa que não queria vingança, não odiava o namorado, não estava zangada, só confusa. Wendell escutou, mas não estava indo na minha conversa. Era óbvio que eu queria vingança, odiava sim o namorado, estava furiosa. Seus sentimentos não precisam bater com o que você pensa que deveriam ser, ele explicou. Eles estarão lá de qualquer jeito, então você pode muito bem aceitá-los, porque eles contêm pistas importantes.
Quantas vezes eu tinha dito algo parecido a meus próprios pacientes. Mas aqui, sinto-me como se estivesse escutando isso pela primeira vez. Não julgue seus sentimentos, observe-os. Use-os como seu mapa. Não tenha medo da verdade. Meus amigos e minha família, assim como eu, tiveram dificuldade em considerar a possibilidade de o namorado ser um sujeito decente, que estivesse confuso e conflitado. Ou ele era egoísta ou mentiroso. Eles também nunca pensaram que, ainda que o namorado tivesse dito a si mesmo que não poderia morar com uma criança, talvez ele também não conseguisse morar comigo. Talvez, de maneiras que ele não percebesse, eu lhe lembrasse demais seus pais ou a ex-esposa, ou a mulher que uma vez ele mencionou tê-lo magoado profundamente na faculdade. Decidi nunca mais passar por nada parecido com isso, ele disse, no começo do nosso relacionamento. Pedi-lhe que explicasse melhor, mas ele não quis tocar no assunto, e eu, compactuando com seu evitamento, não pressionei. Wendell, no entanto, tem me pedido que repare na maneira como evitávamos um ao outro, escondendo-nos atrás de romance, gracejos e planos para nosso futuro. E agora sinto dor e crio meu próprio sofrimento, e meu terapeuta está literalmente tentando enfiar alguma consciência dentro de mim. Ele troca as pernas cruzadas, mudando da direita sobre a esquerda para a esquerda sobre a direita, algo que os terapeutas fazem quando suas pernas começam a formigar. Hoje suas meias listradas combinam com seu cardigã listrado, como se formassem um conjunto. Ele aponta com o queixo os papéis na minha mão. Não acho que, com essas notas, você vá conseguir as respostas que está procurando. Você está lamentando algo mais importante estala na minha cabeça como uma letra de música da qual não consigo me livrar. Mas se eu não falar sobre o rompimento não terei nada para dizer, insisto. Wendell inclina a cabeça. Você terá as coisas importantes para dizer. Ouço e não escuto. Sempre que Wendell sugere que isso é maior do que o namorado, recuo. Então suspeito que ele esteja visando alguma coisa. As coisas sobre as quais mais reclamamos são, com frequência, exatamente aquelas em que precisamos dar uma olhada. Pode ser, digo, mas estou inquieta. Neste momento, sinto como se precisasse terminar de te contar o que o namorado disse. Posso só te dizer uma última coisa? Ele respira fundo e depois para hesitando, como se fosse falar alguma coisa, mas decidisse não dizer. Claro, diz. Pressionou-me o suficiente e sabe disso. Tirou a minha droga, falar sobre o namorado, por um minuto longo demais e preciso de outra dose. Começo a revirar as páginas, mas agora não consigo me lembrar de onde eu estava. Percorro as notas para ver qual é a maldita citação que deveria compartilhar a seguir, mas há um excesso de asteriscos e anotações, e sinto os olhos de Wendell em mim. Pergunto-me o que eu pensaria se alguém como eu estivesse sentado na minha sala de terapia exatamente agora. Na verdade, eu sei. Estaria pensando no cartazete plastificado que meu colega de consultório colocou dentro das nossas pastas no trabalho. Existe uma decisão constante a ser tomada quanto a fugir da dor ou a tolerá-la e assim modificá-la. Abaixa as notas. Tudo bem, digo ao Wendell. O que você queria dizer? Wendell explica que minha dor parece estar no presente, mas, na realidade, está tanto no passado quanto no futuro. Os terapeutas falam muito em como o passado orienta o presente, como nossas histórias afetam a maneira como pensamos, sentimos e nos comportamos, e como, a certa altura da vida, temos que abrir mão da fantasia de criar um passado melhor. Se não aceitarmos a noção de que não existe um refazer, por mais que tentemos levar nossos pais, irmãos ou companheiros a consertar o que aconteceu anos atrás, nosso passado nos manterá empacados. Mudar nosso relacionamento com o passado é básico na terapia. Mas falamos muito menos sobre como nosso relacionamento com o futuro nos orienta também sobre o presente. Nossa noção de futuro pode ser um entrave tão poderoso para uma mudança quanto nossa noção de passado. Na verdade, Wendell continua, perdi mais do que meu relacionamento no presente. Perdi meu relacionamento no futuro. Tendemos a pensar que o futuro acontece mais tarde, mas ele está sendo criado em nossa mente todos os dias. Quando o presente desmorona,
O mesmo acontece com o futuro que associamos a ele. E ter o futuro subtraído é a mãe de todas as reviravoltas na trama. Mas se passarmos o presente tentando consertar o passado ou controlar o futuro, ficaremos empacados no lugar, num lamento perpétuo. Ao espionar o namorado via Google, andei observando o desenrolar do seu futuro, enquanto fico paralisada no passado. Mas se viver o presente, terei que aceitar a perda do meu futuro. Posso suportar a dor ou eu quero sofrer? Então digo ao Wendell, acho que deveria parar de questionar o namorado e de espioná-lo pelo Google. Ele sorri com indulgência, da maneira que alguém faria perante um fumante que avisa que vai largar o cigarro de vez, mas não percebe o quanto isso é excessivamente ambicioso. Ou pelo menos tentar, digo, voltando atrás. Passar menos tempo no futuro dele, e mais no meu presente. Wendell concorda com a cabeça, depois bate 2 vezes na perna e se levanta. A sessão terminou, mas quero ficar. Sinto como se tivéssemos acabado de dar a largada.